Narração do dilúvio da epopeia de Gilgamesh. Relato babilônico. Gilgamesh fez uma longa e difícil viagem para aprender de Utnapishtim como este veio a adquirir a vida eterna. Como resposta às suas perguntas, Utnapishtim conta a seguinte história. Houve um tempo quando os deuses destruíram a antiga cidade de Shuruppak mediante uma grande inundação. Mas Utnapishtim, alertado por Ea, Enki, conseguiu sobreviver construindo um grande barco. Sua imortalidade foi uma dádiva concedida pelos deuses arrependidos em reconhecimento à sua ingenuidade e fidelidade ao restituir o sacrifício. Shuruppak, uma cidade que tu conheces e que está estabelecida à margem do Eufrates. Era a cidade antiga, como eram os deuses que nela habitavam, quando seus corações levaram os deuses a provocarem uma grande inundação. Ali estavam Anu, Enlil seu pai valente, seus conselheiros, Enimurta, seu arauto, Enoge, seu Eniningico e também está ali com eles. Ele repete suas palavras para a choça de juncos, casa de Utnapishtim. Choça de juncos, choça de juncos. Paredes. Paredes. Choça de juncos, dai ouvidos. Paredes reflitam. Homem de Shuruppak, Utnapishtim, filho de Bartutu, lágrimas descerão sobre esta casa, construa um barco. Abandone suas posses, busque pela vida. Despreze a propriedade e mantenha a alma viva. Entre no barco e tome consigo a semente de tudo que vive. O barco que tu deves construir deve ter estas dimensões. Iguais devem ser a largura e o comprimento. Como Apsu, águas subterrâneas, tu deves lhe fazer um teto. Eu compreendi e disse para Ea, meu senhor, eis-me, meu senhor, ao que tu ordenares, ficarei honrado em cumprir. Contudo, o que eu devo dizer à cidade, ao povo e aos anciãos? Ea abriu sua boca para falar, dizendo-me a mim seu servo. Desse modo tu deverás dizer-lhes. Eu aprendi que Enlil é hostil para comigo, de maneira que eu não posso residir em vossa cidade, nem pôr os meus pés no território de Enlil. Para as profundezas, portanto, eu a mandarei, para crescer com meu senhor Ea. Quanto a vos derramarei em abundância, os pássaros mais seletos, os peixes mais raros. A terra ficará cheia de ricas colheitas. Aquele que ao anoitecer ordenar as espigas, choverá sobre ele uma chuva de trigo, para iludir aos habitantes de Shuruppak quanto à real intenção da chuva. Com o primeiro raiar da aurora, a terra se ajuntará ao meu redor. N. Do T. Aqui o texto está muito fragmentado para se traduzir. Alguns devem levar betume, enquanto as demais coisas que são necessárias forem trazidas. No quinto dia eu apresentarei o madeiramento. Um acre inteiro era o seu pavimento, 10 dúzias de cúbitos à altura de cada uma de suas paredes, 12 cúbitos cada mureta do convés. Acabei de fazer cada um de seus lados e os juntei. Eu a fiz com 6 pavimentos, dividindo o barco em 7 partes, seu pavimento plano eu dividi em 9 partes. Fiz a vedação. Fiz o mastro e preparei os suprimentos. Derramei 8 medidas de betume na fornalha, 3 de asfalto e também espalhei por dentro. Ao lado de uma de óleo que a calafetação consumiu, e 2 de óleo que o barqueiro utilizou. Eu imolei 2 bois para o povo, e uma ovelha a cada dia. Mosto, vinho, óleo e vinagre eu ofereci aos trabalhadores para que bebessem, como também água do rio, para que eles pudessem festejar o ano novo. No 7º dia o barco ficou pronto. O lançamento foi muito difícil, de maneira que eles tinham que erguer a prancha para cima e para baixo, até que 2/3 da estrutura entrasse na água. Por causa de tudo que eu tinha carregado, por tudo que eu tinha carregado de prata, por tudo que eu tinha carregado de ouro, por tudo que eu tinha carregado de todos os seres vivos. Toda a minha família e parentes que eu mandei a bordo do barco. Os animais do campo, as criaturas selvagens do campo, toda a tripulação que embarquei. Shamash havia-me estipulado um tempo. Quando ele ficasse inquieto à noite ordenária que chovesse uma chuva de destruição. Entre em teu barco e feche a porta. E ele declarou que o tempo havia chegado. Aquele que fica inquieto ordenou que chovesse uma chuva de destruição. E notei a aparência do tempo. O tempo era terrível de se contemplar. Para fechar todo o barco, Puzura Murri, o barqueiro, teve minha ajuda para juntar tudo o que era necessário.
Com o primeiro raiar da aurora, uma nuvem negra ergueu-se no horizonte. Dentro dela os trovões de Haddad, deus da tempestade e da chuva, enquanto Shalat-Anish, arautos de Haddad, iam adiante, movendo-se como precursores sobre as colinas e o planalto. Ergal, Nergal, o deus do mundo subterrâneo, faz o anúncio, fora da barragem. Apresenta-se Ninurta e ordena que se abram os diques. Anunnaki eleva as tochas, colocando a terra em chamas com seus raios. A consternação de Haddad chega aos céus, tornando tudo que era luz em treva. A extensa terra foi destruída como um vaso de barro, que cai. Por um dia a tempestade devastou a tudo, amontoando rapidamente tudo que devastou, submergindo as montanhas, sobrepujando as pessoas como numa batalha. Ninguém podia ver seu companheiro, nem pode o povo ser reconhecido desde o céu. Os deuses, que habitavam a cidade, estavam assustados por causa do dilúvio, e retiraram-se ascendendo ao céu de ano. Os deuses encolheram-se como cães que se agacham contra a parte baixa de um muro. Ishtar gritava como uma mulher no trabalho de parto, a senhora de voz suave entre os deuses gemia em voz alta. Pai, os dias passados voltaram para o barro, porque me conduzi erroneamente na Assembleia dos Deuses. Como eu pude me conduzir desse modo na Assembleia dos Deuses, ordenando uma batalha para a destruição de meu povo, quando fui eu mesma quem o fez nascer? Como as ovas dos peixes eles enchem o mar. Os deuses de Anunnaki choraram com ela, seus lábios se cerraram, ao ver a todos. 6 dias e 6 noites sopram aos ventos da inundação enquanto varre a terra. Quando chegou o 7º dia, a inundação levou a tempestade e acalmou a batalha, que havia sido feita como faz um exército. O mar se calou, a tempestade ficou imóvel, a inundação cessou. Eu observei o tempo. A calmaria se estabeleceu, e toda a humanidade retornou ao barro. A paisagem era tão plana como um telhado. Abri uma escotilha, e senti a luz sobre meu rosto. Curvei-me lentamente, assentei-me e chorei, e as lágrimas desceram pela minha face. Eu olhei a seu redor para as linhas da costa no grande mar. Em cada uma das 14 regiões, lá emergia uma região, montanha. O barco veio a se deter sobre o Monte Nizir. O monte sustentou firmemente o barco, não permitindo nenhum movimento. N. Do T. Aqui há um trecho indecifrável perdido por 6 dias o barco ficou, firmemente preso a um Monte Nizir. Quando chegou o 7º dia eu me apresentei e libertei uma pomba. A pomba foi adiante, mas voltou. Não havia lugar para repousar, por isso ele voou ao redor e voltou. Então me apresentei e libertei uma andorinha. A andorinha foi adiante, mas retornou. Não havia lugar para repousar, por isso ela voou ao redor e voltou. Em seguida, me apresentei e libertei um corvo. O corvo foi adiante e vendo que as águas haviam diminuído, ele comeu fecículos, grasnou, e não retornou. Eu deixei todos saírem para os 4 ventos e ofereci um sacrifício. Fiz uma libação no topo do monte. Alinhei de 7 em 7 vasos no devido lugar e amontoei cana, cedro e murta. Os deuses sentiram o aroma, os deuses sentiram o doce aroma, os deuses se ajuntaram como aves sobre o sacrificador. Assim que a grande deusa, Ishtar/Ninurti, se aproximou, ela ergueu grandes joias que Anu fabricou para seu punho. Sim, deuses presentes, tão o certo quanto este lápis lazuli em meu pescoço eu não esquecerei, me lembrarei destes dias, não os esquecendo jamais. Que os deuses se aproximem do ofertante. Contudo, Enlil não se aproxime dele, porque ele, sem moderação, trouxe o dilúvio e meu povo foi entregue à destruição. Tão logo Enlil se aproximou, e viu o barco, Enlil ficou furioso, ele ficou cheio de ira contra os deuses Ishji, deuses celestiais. Alguma alma vivente escapou. Nenhum homem deveria escapar à destruição. Ninurta abriu sua boca para falar, dizendo ao valente Enlil: quem outro, além de Ea, pode fazer planos? Ea sozinho é quem sabe todas as questões. Ea abriu sua boca para falar, dizendo ao valente Enlil: tu é o mais sábio dos deuses, tu herói, como pudestes tu, sem medida, trazer o dilúvio? Sobre o pecador imponha seu pecado, sobre o transgressor imponha sua transgressão. Ao invés de trazer-lhes o dilúvio, melhor seria que um leão se levantasse para diminuir a humanidade.
Ao invés de trazer-lhes o dilúvio, melhor seria que um lobo se levantasse para diminuir a humanidade. Ao invés de trazer-lhes o dilúvio, que a peste se levanta-se para ferir a humanidade. Não fui eu quem descobriu o segredo dos grandes deuses. Eu fiz com que Atrasis, extremamente sábio, um epíteto de Utnapishtim, tivesse um sonho, e ele percebeu, descobriu, o segredo dos deuses. Agora receba este conselho com relação a ele. Imediatamente Enlil deixou o barco. Sustentando-me pela mão, me levou para fora. Ele levou minha esposa para fora e a fez se prostrar ao meu lado. Ficando de pé entre nós, tocou nossas frontes e nos abençoou. Até agora Utnapishtim foi humano. Daqui em diante Utnapishtim e sua esposa serão como os deuses. Utnapishtim habitará longe, na montanha dos rios. Assim ele me tomou e me fez habitar muito longe, na montanha dos rios. Fim.